Relacione corretamente as fases da mitose com algumas de suas características, numerando os parênteses abaixo de acordo com as seguintes indicações: prófase, metáfase, anáfase, telófase. Sequência correta de cima para baixo é: os cromossomos se tornam visíveis e inicia-se a formação do fuso mitótico. Centrossomos se alinham na placa equatorial, o envoltório nuclear e o núcleo se refazem. As cromátides irmãs migram para os polos opostos. Tá, a última é 3. A última é a 13 e só tem uma. O centrossomo se alinha na placa equatorial, isso daí é metáfase. O envoltório nuclear e o nucleolo se refazem na telófase. Só pode ser a letra B. Mas vamos ser correto concluir que a trata de glicose nos eritrócitos ocorrem por não consome ATP diretamente, que é a velocidade de transporte extracelular de glicose infinitamente elevada. Peraí. Difusão simples, uma taxa incompatível para uma molécula de sua polaridade e tamanho. Estudos com inibidores proteicos de membrana demonstram que a interrupção dessa entrada provoca colapso energético celular em poucos minutos. Opa, então não está entrando. Difusão facilitada, mecanismo passivo, dependente de proteínas de transporte que explica a saturação cinética e a sensibilidade dos inibidores proteicos. Perfeito. Essa aqui. A alternativa aqui apresenta a relação correta, tá? Organização intracelular e a característica marcante de células eucarióticas, que é o contrário dos procariotos, possuem compartimentos membranosos distintos, chamados de organelas. Essas organelas provavelmente surgiram ao longo da evolução para otimizar processos celulares, aumentando a eficiência e a complexidade funcional das células. A teoria mais aceita para explicar a sua origem são as teorias endossimbióticas e a teoria da invaginação da membrana plasmática. Perfeito. Teoria endossimbiótica ali para explicar principalmente a mitocôndria. Correlacione as organelas listadas com as possíveis teorias de origem. Tá, então a da invaginação da membrana plasmática é do retículo. Os retículos endoplasmáticos e o complexo de Golgi. Já a endossimbiose é o cloroplasto e a mitocôndria. Então, 1 e 3 cloroplasto, teoria endossimbiótica, retículo endoplasmático e Golgi é a B. 1 e 3A, 1A, 3B não, 1B não, 1A e 3A, 2B e 4A. Teoria endossimbiótica, 1A e 3A, 1A e 3A, 2B, 4B. Isso aqui. O incremento de variabilidade ocorre em razão da permuta genética, o qual propicia a troca dos segmentos entre cromátides não irmãs na meiose. Essa troca de segmento é determinada na produção de indivíduos, é determinante na transmissão de novas características adquiridas? Não, isso daqui é lamarquismo, né? Nada a ver. Recombinação genética na formação dos gametas, ocorrência de mutações somáticas ou variação do número de cromossomos característicos da espécie? Não. Ocorrência de mutações não, produção de indivíduos mais férteis, transmissão de novas características adquiridas, recombinação genética na formação dos gametas, sim. Ocorrência de mutações somáticas nos descendentes. Não, ter uma mutação somática, uma mutação que ocorre no DNA, não seria isso aqui. Perfeito. As reações químicas 1, 2 e 3 ocorrem respectivamente em água, oxigênio mais íons de hidrogênio. Opa!
água oxigenada, água mais gás oxigênio, oxigênio mais íons de hidrogênio e água. Isso aqui, água oxigenada, parece alguma coisa. Vamos ver. Os elementos químicos hidrogênio e oxigênio estão presentes em todos os seres vivos. A combinação desses elementos pode formar a água, fundamental para a vida, assim como a água oxigenada, tóxica para as células. As equações químicas a seguir são exemplos de reações que ocorrem em seres vivos, em que envolvem os elementos hidrogênio e oxigênio. Espera aí. Oxigênio mais íons de hidrogênio. Isso aqui ocorre no final da cadeia respiratória, nas mitocôndrias. Nas mitocôndrias. Só tem uma resposta com mitocôndrias. Água. Aí pega água, oxigênio mais íons de hidrogênio, sim, os cloroplastos, e água oxigenada citoplasma nos peroxisomos. Só tem alternativa A com toda certeza A. Tranquilo. A, colch... a colchicina, não sei falar, age no tratamento do câncer, pois um dos fármacos usados como quimioterápico contra o câncer é colchicina. Ela age como um bloqueador da divisão celular, intervindo na polimerização dos microtúbulos, formadores das fibras do fuso acromático, inibindo assim o crescimento do tumor. Tá. Então ela age nos microtúbulos e ela vai inibir o quê? Atividade das mitocôndrias? Não. Ela vai bloquear justamente a formação do fuso cromático. Ela vai impedir ali a formação dos microtúbulos que não vai se ligar, que não vai se ligar no centrosomo dos cromossomos. Ou seja, não vai nem formar, por mais que ocorra a metáfase, não vai ter divisão. Ele não vai passar para a próxima fase, que é a anáfase. Então, bloqueia a síntese proteica, que impede a polimerização dos microtúbulos, impede a polimerização do fuso, que promove a condensação da cromatina nuclear, causa despolimerização das proteínas do fuso, impedindo a separação das células filhas. Não. Isso aqui ocorre antes, promove a despolimerização das fibras do tubo, impossibilitando a separação dos cromossomos na divisão. Essa daqui. Após esses ensaios de radioatividade, qual o gráfico que representa a evolução temporal na produção de proteínas e sua localização em uma célula secretora? Muitos estudos de síntese e endereçamento de proteínas utilizam aminoácidos marcados radioativamente para acompanhar as proteínas, desde fases iniciais de sua produção até seu destino final. Tá. Esses ensaios foram muito empregados para estudo de características em células secretoras. Células secretoras, peraí. Aminoácidos tem a ver com proteínas. Se é para secretar, enviar para fora do núcleo, então essa célula tem que ser rica em retículo endoplasmático rugoso. Além disso, complexo Golgiense também. Então vamos ver. Radioatividade, perfeito. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Tá, vamos tentar entender esse gráfico aqui. Radioatividade, tempo, retículo endoplasmático. Concentração no retículo endoplasmático é grande. Complexo Golgi pequeno, vesículas de secreção. Mas as vesículas de secreção saem do complexo de Golgi. Ah, peraí. Primeiro minuto não vai ter muita vesícula de secreção, não. Aí depois de 10 minutos vai ter muito Golgi. Não, isso aqui não faz sentido. Essa aqui... Pelo que eu tô vendo, é o caminho da proteína. Isso aqui faz sentido. Essa aqui não tem nem pé nem cabeça. Muito retículo endoplasmático, vesículas de secreção. Não. A princípio é D. Porque no começo vai ter muito retículo endoplasmático.
vai estar produzindo proteína, depois vai ser endereçado para o complexo de Golgi, que vai empacotar e enviar vai enviar as vesículas de secreção por meio das cinesinas, né? Cinesinas são proteínas transportadoras, são proteínas motoras que enviam por meio dos microtúbulos da porção central da célula para a porção externa, as cinesinas. Com base nessas informações e nos mecanismos de transporte membranar, é correto afirmar que o transporte de Cl- mediado pela proteína CFTR, classificado como, bom, a fibrose cística é uma doença genética causada pelas mutações do gene CFTR, que codifica uma proteína responsável pelo transporte do hexcloreto de sódio do íon cloreto através da membrana plasmática das células epiteliais. Tá? Quando essa proteína está ausente ou não funcional, o muco produzido por glândulas do sistema respiratório e digestório torna-se excessivamente espesso e viscoso, dificultando funções vitais e favorecendo infecções recorrentes. A movimentação dos íons cloreto pela proteína CFTR ocorre a favor do gradiente eletroquímico e depende de um canal específico da membrana. Peraí, vou tentar entender. Com base nessas informações e nos mecanismos de transporte membranar, é correto afirmar que o transporte de Cl- mediado pela proteína é classificado como. Bom, ela me disse que ocorre a favor do gradiente eletroquímico. Ocorre a favor do gradiente. Isso daí provavelmente, então, é transporte de fusão facilitada. Mas é um íon, né? Um íon. Ah, não, nada a ver isso aqui. Isso aqui não. Osmose, pois íons em solução segue o gradiente hídrico. Não, isso daí não é osmose. Hum, ou é difusão facilitada ou transporte ativo. Porque é um íon isso daí. Vai gerar um potencial. Os canais de sódio, isso daí tá mais para transporte ativo. Ah, errei. Difusão facilitada, pois ocorre por meio de proteína transportadora sem consumo de energia, no sentido do gradiente eletroquímico. Pois é, ele falou a favor do gradiente eletroquímico e depende de um canal específico na membrana. Essa daqui tava fácil. Eu errei. Tá, acontece. Os recursos energéticos do tipo citado são provenientes de todo ano cresce a demanda mundial de energia com o aumento das populações e do consumo. É cada vez mais necessário buscar fontes alternativas que não degradem os recursos do planeta nem comprometem a sobrevivência das espécies. Ainda há muito que se descobrir sobre o uso eficiente de recursos energéticos provenientes de fontes renováveis, mas elas estão mais próximas do que parecem da adoção em larga escala. Os recursos energéticos do tipo citado são provenientes do quê? Então ele quer fontes alternativas que não degradem os recursos do planeta. Então, fontes de energias renováveis,
geradores eólicos e células solares. Essa aqui. As descobertas de Marie Curie abriram caminho para Lise Meitner que pudesse desenvolver estudos no campo da fissão nuclear, que atualmente é aplicado em diagnósticos por imagem então, na medicina, geração de energias por reatores nucleares, geração de energia limpa e sustentável, tratamentos médicos com quimioterápicos, fabricação de veículos não poluentes. Letra B. Considere o sistema conservativo. Sobre o salto, podemos afirmar corretamente que, peraí, durante um salto, então, o que acontece? Durante uma competição de saltos ornamentais, um atleta posiciona-se na ponta de um trampolim a 5 metros para pegar impulso. Após esse movimento, ele se joga para cima para começar sua exibição. Mesmo com os movimentos estéticos apresentados pelo atleta ao longo da exibição, podemos notar que ele traça no ar uma trajetória parabólica ao sair do trampolim até o tanque de água, tá? Então ele pula e faz uma parábola. Considerando o sistema conservativo sobre o salto, podemos afirmar corretamente que suas energias potenciais gravitacionais e cinéticas são máximas ao tocar na água. Quando ele toca na água, a energia cinética máxima potencial gravitacional não. A somatória de todas as forças aplicadas é, a atleta é zero durante todo o percurso até a água, ela é constante. A sua energia potencial gravitacional é máxima e sua energia cinética é mínima no ponto mais alto da trajetória. Do ponto mais alto da trajetória, a energia potencial gravitacional é máxima. Mas a energia cinética será mínima? Não, porque ele vai estar num movimento parabólico. Sua velocidade tangencial é máxima no exato instante que se encontra no ponto mais alto da trajetória. Não, porque ela vai ser constante, a velocidade tangencial. A energia mecânica é a soma das energias potenciais e cinéticas e é maior, mais próxima à água da piscina, por ser um sistema conservativo. Essa daqui é complicadinha. Somatória de todas as forças aplicadas. Peraí. Não, nesse caso não. Somatória de todas as forças não vai ser zero, porque ela, embora ela tenha uma velocidade constante no eixo x, ela vai ter uma variação da velocidade no eixo x, porque tem a aceleração da gravidade, já que ela faz um movimento parabólico. Então essa já não é. A sua energia potencial gravitacional é máxima e sua energia cinética é mínima no ponto mais alto da trajetória. No ponto mais alto da trajetória, eu vou ter atuando apenas Vx. No ponto mais alto da trajetória, eu vou ter Vx atuando. E ao término da trajetória, eu vou ter o somatório de Vx com Vy. Sua velocidade tangencial é máxima no exato momento em que se encontra no ponto mais alto de sua trajetória. A tangencial, só que ela é constante. A energia mecânica é a soma das energias potenciais e cinéticas. Sim, só que ela vai ser. Ah, mas tem um porém, ela saltou de uma mesa, né? Ela saiu de uma mesa. Hum, Não, eu tava em dúvida entre essa e essa. Sua energia potencial gravitacional é máxima, sua energia cinética é mínima no ponto mais alto da trajetória. A energia potencial é máxima, é mínima? Por que mínimo?
Se ele vai estar em movimento, por que é mínimo? Sim, isso é fato. Se mantém constante, com toda certeza. Entendi, entendi, entendi. Vacilo. Potência e energia sobre tempo. Potência 5 quilowatts. A energia potencial gravitacional, mgh. Gravidade é 10, então fica 50 a massa. Então 50 vezes a massa, 5 quilowatts. Uhum. Joules por segundo. 5.000. 5.000. 50, 500, vamos juntar. 3.600 segundos. 3.600 segundos. É. 3.600. 1.500. 1.800. 1.800. Potência, energia sobre tempo. 5.000 watts. Energia potencial gravitacional. Energia H. Tempo. Volume de água em segundo. Em um segundo. Um, dois, três, quatro, cinco. Nossa, 10 vezes 5, 5, 6, 7. Massa 50. 6.
Uhum. No segundo, tá? Aí divide por 50, seria 100. Né? O tempo já está em segundo, 100, isso aí, perfeito. É, dá para fazer de cabeça, então 5.000 quilowatts, que potência é energia sobre tempo, então é, a energia potencial gravitacional, a MGH, a massa, é a massa que eu quero, que ele pediu, a massa, o volume em litros, G é gravidade 10, vezes altura 5, 50, aí fica 5.000 watts, que já é joules por segundo, beleza? Aí multiplica por segundo, aí já multiplica por um segundo, que já está na unidade certa. Fica 500 dividido por 5, que dá 100. Tranquilo. O texto assim introduz o conceito da análise do ciclo de vida aplicada à geração de energia, com base nas perspectivas e nos impactos ambientais característicos de diferentes matrizes energéticas, assinale a alternativa correta. A transição energética não se resume em substituir combustíveis fósseis por fontes renováveis. Ela exige considerar o que ocorre antes e depois da usina, a extração da matéria, a fabricação dos equipamentos e o uso do solo, os resíduos gerados e o comportamento do sistema ao longo de décadas. Uma fonte pode ser renovável sem ser ambientalmente neutra. O texto acima introduz o conceito de análise do ciclo de vida aplicado à geração de energia. Usinas eólicas não produzem nenhum tipo de resíduo sólido ao longo de sua vida útil, pois não envolvem processos de combustão nem reações químicas durante a geração de eletricidade. A energia solar fotovoltaica é ambientalmente impacto zero, porque não, a energia fotovoltaica não. Durante a operação emite gases, tá, mas ela ocupa um espaço, né? Grandes hidrelétricas em regiões tropicais podem emitir metano, sim, e dióxido de carbono, sim, resultante da composição de matéria orgânica submersa nos reservatórios, o que relativiza sua classificação como fonte de baixíssimo impacto climático. É, tá certo, essa aqui. A principal vantagem ambiental das termoelétricas e das natural em relação às usinas nucleares reside na ausência total de resíduos perigosos? Não, não. Nada a ver. A análise do ciclo de vida favorece sistematicamente as fontes fósseis em detrimento das renováveis, pois considera os impactos das fases de operação, que é mais longa e intensa nas termoelétricas convencionais. Não, essa aqui. Metano sintético, gasolina sintética, combustão completa, combustão completa e aproveitamento. Tá. Processo indicado 1, ar, ué, gás, ficou líquido. E gás virou líquido, ele condensou. Fluido supercrítico, sólido, líquido, gás, pressão, temperatura, ponto crítico, temperatura crítica. O diagrama de fase a seguir representa de forma esquemática o comportamento de uma substância pura em função da temperatura e da pressão. O ponto C indica o ponto crítico com coordenadas TC. E a região à direita acima desse ponto corresponde ao estado de fluido supercrítico. Tá?
Essa daqui eu não lembro. Essa daqui eu não lembro. Creio que seja essa. A 2 faz sentido bastante, mas não lembro. 2 e 4. Nem ideia dessa aqui. Filhos super super críticos. Características. Mas a resposta foi copiada aqui. A 1, a 2 e a 4 são certas. Identificação de um líquido, propriedades gerais, propriedades específicas. Densidade, ponto de ebulição, 1 e 4. Ponto triplo, sólido, vapor, líquido. Regiões mais altas têm pressões mais baixas. Liofilizar alimentos, possibilitando estocá-los por mais tempo. Para liofilizar um alimento, pressão mais baixa, sólido, vapor. Tá. O termo liofilizar, esses alimentos refere-se ao processo de congelamento e posterior desidratação por sublimação da água. Para que a sublimação da água ocorra, é necessária uma combinação de condições, como mostra o gráfico de pressão. Tá, essa daqui é tranquilo. Acho que é tranquilo. Assinale a alternativa que explica como ocorre o processo de liofilização natural. Ocorre então por meio da sublimação. Para a parte mais baixa das montanhas. Não, a parte mais baixa das montanhas a pressão vai ser maior. Os alimentos eram expostos ao sol para aumentar a temperatura. Se eu aumentar a temperatura, vamos supor que eu tenho um ponto aqui. Aumentar a temperatura. Eu poderia diminuir a pressão. É a baixa pressão atmosférica nas altas montanhas. Perfeito, essa aqui. Essa aqui.
temperaturas eram baixas o suficiente nos períodos frios para congelar os alimentos e a baixa pressão atmosférica nas altas montanhas. É exatamente. É uma mistura azotrópica essa daqui. Temperatura de ebulição constante, uma mistura azotrópica, tá? O álcool dessa amostra é um composto por vapor. O vapor formado no final do aquecimento contém apenas etanol. A temperatura de ebulição. Essa aqui, a temperatura de ebulição mostra que esse álcool é uma mistura azotrópica. Tranquilo isso aqui. O acontece ligado permite detectar a irregularidade descrita. Um laudo de análise do laboratório apontou que amostras de leite em uma usina de beneficiamento estavam de desacordo com os padrões estabelecidos pela legislação. Foi observado que a concentração de sacarose era maior do que a permitida. Tá, a concentração de açúcar era maior. Qual teste permite detectar a irregularidade descrita? Peraí. Medida da densidade. Com toda certeza, porque eu vou ter mais massa de sacarose no mesmo volume de leite. Então, vai alterar a densidade. Determinação de cor, pH, não. Não é isso. Ponto triplo, ponto crítico. Aqui. Tá. Sobre o diagrama são feitas as seguintes afirmativas. A 10 atm e a 200 graus. Pressão crítica em atm. A 10 atm e a 200 graus. Aqui a substância passa de vapor para líquido. Como assim? A 10 atm, mais ou menos aqui nessa região. A 200 graus passa de vapor para líquido, não tem nada a ver. Onde tem um excluído. A substância na pressão crítica e na temperatura do ponto triplo é sólida. Na pressão crítica, a 100 atm, e na temperatura do ponto triplo, ela é sólida, ela é sólida. Temperatura 10 graus, a 100 atm, ela é sólida. 10 graus, 100 atm, ela é sólida. Sim, a 2 é verdade. Durante a fusão. Fusão, sim. Sim. Cadê a fusão? Aqui, a fusão é aqui, do sólido para o líquido. A pressão é constante. Durante a fusão, a pressão constante, a substância se expande a 4 atm e a 100 graus, 4 atm e a 100 graus, mais ou menos aqui, a substância vaporiza-se ao aumentar a pressão. Ué, aqui é gás. Vaporização é de líquido para gás. A 4 atm e a 100 graus, a substância vai se vaporizar, aumentando a pressão. Se eu aumentar a pressão, eu vou sair de gás para líquido, ela vai condensar. Então a 4 não pode ser. Que é o diagrama da água, né? Sim, ela se expande. Ela vai agitar as moléculas dentro dela. E quando ela agitar as moléculas,
ela vai ocupar mais um volume maior. São corretas as afirmativas. Ao se estudar o comportamento térmico de sistemas formados por dois componentes líquidos, obtém-se diagramas de temperatura em função da composição, que revelam propriedades físico-químicas fundamentais. Analise as 4 situações descritas abaixo e julgue as afirmativas subsequentes. Um líquido puro, ao ser aquecido sob pressão constante, exibe transição de fase em temperatura definida e invariante, durante a qual coexistem as fases vapor e líquido. Tá, ele está falando do diagrama de fases aqui. Primeiro, um sistema formado por dois componentes líquidos. Então, isso daí é uma mistura. Ok. Um líquido puro, ao ser aquecido sob uma pressão constante, exibe transição de fase a uma temperatura definida e invariante, durante a qual coexistem a fase líquida e vapor. Substância pura, temperatura bem definida. Vamos ver as outras. Uma mistura ideal de dois componentes miscíveis, ou seja, que se misturam, apresenta em seu diagrama de fase uma região bifásica. Vai ser difícil, hein? Uma região bifásica delimitada por duas curvas distintas, líquido e vapor, entre as quais o vapor coexiste com composições diferentes. Uma mistura, ponto eutético, que é a fusão em um sistema sólido líquido no qual existe uma composição específica que funde a temperatura inferior a qualquer outro componente puro ou de mistura do sistema, comporta-se nesse ponto como se fosse uma substância pura. A eutética é no ponto de fusão, na qual existe uma composição específica que funde a temperatura inferior a alguma coisa a de qualquer outro componente puro ou mistura do sistema. Acredito, pelo que eu entendi, ele está falando aqui somente do trecho em que ele é constante, que a temperatura é constante, que de fato é na fusão, que é uma mistura eutética. Uma mistura azeotrópica e mínimo, ao ser dilatada, produz no topo da coluna um destilado de composição idêntica à do líquido original, tornando impossível a separação dos componentes por destilação fracionada convencional, a pressão constante. Na mistura azeotrópica ela tem ponto, essas misturas elas vão ter ponto de fusão, ponto de ebulição constante. Ou seja, as duas vão apresentar o mesmo ponto de ebulição, não vou conseguir separar. Por destilação fracionada, que é uma destilação que ocorre por diferença dos pontos de fusão. A 4 está correta. É bem difícil isso aqui. Tentar por eliminação a 2. A 2 está correta. A 1. Líquido puro ao ser aquecido sob pressão constante. Coexistem as fases líquido e vapor.
questão. São corretas apenas as afirmativas. Um líquido puro, ser aquecido sob pressão constante, exibe transição de fase em temperatura definida invariante durante qual coisa. Ah, essa daqui eu já fiz. Assinale a alternativa que apresente a ordem correta das mudanças de fases observadas ao longo do processo descrito. Tá, vamos ver. O que é o 1? Inicialmente, a elevação da temperatura até 300 graus em um processo isobárico, ou seja, 300 graus em que a pressão não, que a pressão constante, 300 graus é mais ou menos aqui. Ué, peraí. Os pontos de fusão e de ebulição do benzeno a 1 atm são iguais a 5,3 e 80,1. A ebulição do benzeno aqui, 5,53 graus. Tá, ok. Respectivamente. Considera então a pressão de 1 atm. 5,53, então realmente está aqui. Saiu de sólido para líquido. E 80,1 aqui. De líquido para gás. Respectivamente. Considere ainda o ponto P. Aqui, ponto P. Esse aqui, talvez. Como ponto de partida das transformações sequencialmente descritas. Então, elevação da temperatura. Não entendi isso aqui. 5,50 graus. 5,50 é que ela está sólida em um processo isobárico. Não estou entendendo o que isso aqui quer. Considere o diagrama de fase simples do benzeno em que PC é o ponto crítico e PT é o ponto triplo. Ponto triplo, ponto crítico. Inicialmente, elevação da temperatura até 300 graus. Ué, ele deve estar aqui, então. Por aqui é 1 atm, ele deve estar 1 atm a 300 graus. Ele vai sair de líquido para gás. Pode ser vaporização, pode ser fusão. Redução da pressão até 38 atm. Mas aonde que está esse líquido? Esse ponto? Em um processo isotérmico, em que a temperatura permanece constante. Mas eu não faço nem ideia onde é que está esse ponto. 1 atm são iguais 5,53 é aqui, esse ponto, depois eu tenho esse ponto. Ah, tá, o ponto P 5,5, entendi. Então ele tá aqui, ó, 5,5 para a temperatura e 55 atm.
ele é um ponto sólido, tá? Então, inicialmente a temperatura, sem alterar essa pressão, então continuando a 55 atm, é um processo isobárico, ele vai passar do estado sólido para o estado líquido, um processo de fusão. Ok, fusão. Depois, redução até 38. Então ele está aqui, vai reduzir até 38 mais ou menos aqui. Em um processo isotérmico. Ah, depois que ele está aqui. Então ele vai reduzir para 38. Depois que vai para 300. 55 mais ou menos aqui. Quando ele vai para 300. Aí ele reduz para 38. Sai de líquido para gás. Sai de líquido para gás. Líquido. Ebulição. Uhum. A vaporização do nitrogênio líquido é um processo endotérmico, pois o sistema absorve a energia do ambiente para romper as interações intermoleculares no estado líquido. A névoa branca formada ao redor do recipiente resulta de um processo exotérmico, no qual o vapor da água libera energia para mudar o estado líquido. Tanto a vaporização do nitrogênio quanto a condensação de água envolvem variação de entalpia de mesmo sinal. Peraí, vaporização e condensação não? Não, nada a ver. 3. A vaporização é um processo. Bom, a vaporização é a passagem do estado líquido para gasoso. Para sair do estado líquido a gasoso, ele precisa consumir energia. Então, realmente é um processo endotérmico. 2. Menos 2. Muito tranquilo essa questão. Quer dizer, Colombo, o que você acha de estar na Ásia? E daí, Calran, você não achou que tinha descoberto uma ilha? Parece que é de história aqui. A temática central da charge é sobre. Ah, tá falando Cabral, Pedro Álvares Cabral e Cristóvão Colombo. Ah, expansão marítima comercial. Percussão do achamento do Brasil, mas Cristóvão Colombo não achou o Brasil. Os primeiros homens a chegarem ao Brasil, expansão marítima e comercial. O registro efetuado pelo cronista nesse texto harmoniza-se com a seguinte iniciativa do período inicial da colonização portuguesa. Bom, também há muito pau-brasil nessas capitanias de que os mesmos moradores alcancem grande proveito, o qual não, nada a ver. Restrição da atividade missionária, não. A implementação de feitorias litorâneas para garantir a extração de recursos naturais, né? Quando eles chegaram aqui,
No Brasil, a primeira coisa que eles fizeram foi colocar feitorias nos litorais para armazenar recursos enquanto esperavam as caravelas para levarem para Portugal. Vale dar a resposta essa aqui. Passagem acima expressa um princípio central do pensamento mercantilista. Voltando. A passagem acima expressa um princípio central do pensamento mercantilista, tal como praticado pelos grandes estados europeus no século XVI e XVII. Considerando a relação entre a doutrina econômica ali enunciada e o processo de centralização política que marcou a formação dos Estados nacionais modernos, é correto afirmar que o príncipe deve procurar, por todos os meios, aumentar os recursos do reino, não apenas pelo domínio de guerra, mas pela arte de conversar, o que é seu, e de multiplicar a riqueza dos súditos, pois o poder do Estado depende do vigor de sua fazenda. Nada a ver isso aqui, nada a ver. O mercantilismo tinha uma das principais eh, ideias do mercantilismo era o acúmulo de metais, mas não é o elo central do mercantilismo. O acúmulo de metais, o metalismo é uma parte do mercantilismo, mas o mercantilismo era mais como uma máquina de dominação mesmo. Exatamente. Nessa aqui. Descreve perfeitamente a política de mercantilismo, que muitos pensam que o mercantilismo era voltado apenas para o metalismo, mas o metalismo era só uma vertente que diz a política mercantilista funcionou como instrumento de afirmação de autoridade régia. Sim, exatamente, né? É uma forma, inclusive era o, o acordo comercial, o pacto colonial, em que a colônia só podia fazer trocas comerciais com a metrópole. Não podia ter outros e os portos eram fechados. Na medida que um controle estatal sobre o comércio exterior, a produção manufatureira e as finanças públicas eram indissociáveis, ou seja, tudo isso daí fazia parte da metrópole, era parte da metrópole e fazia parte de um estado centralizado. Exatamente isso. E esse estado centralizado e soberano era a metrópole. A partir das informações do quadro e dos conhecimentos sobre o período colonial americano, trata afirmar que a colonização das Américas no período moderno não obedeceu a um modelo único. As potências ibéricas e a Inglaterra desenvolveram formas distintas de ocupação territorial, exploração econômica e organização social, condicionadas tanto por suas estruturas internas quanto pelas características das regiões colonizadas. O quadro a seguir sintetiza aspectos centrais dessas experiências. Motivação predominante: extração de metais preciosos e evangelização. Na América Espanhola, na América Portuguesa, comércio colonial e exploração agrícola. Na América Inglesa, assentamento populacional e liberdade religiosa. Tá. Vices e reinados centralizados pela coroa. Capitanias hereditárias e governo geral. Uhum. Colônias como assembleias locais e autonomia relativa. Relação com populações nativas, incorporação de mão de obra compulsória,
escravização inicial e posterior substituição pelo tráfico africano, expulsão e eliminação progressiva das populações locais. Perfil do colono predominantemente masculina, peninsular, com aspirações nobilárquicas, mistura de degradados, comerciantes e colonos tardios, famílias inteiras, incluindo dissidentes religiosos e camponeses expulsos. A partir das informações do quadro e dos conhecimentos sobre o período colonial americano, pode afirmar que a presença de assembleias locais na colônia inglesa expressa uma tradição de representação política que contrastava com a lógica centralizada da monarquia ibérica, que contribuiu para que os colonos norte-americanos desenvolvessem maior familiaridade com práticas de autogoverno, extração de metais preciosos e evangelização. Aí ele diz que expressa uma tradição. Utilização da mita. A substituição da escravização indígena pelo tráfico africano no Brasil indica que a mão de obra nativa era considerada juridicamente livre desde o início da colonização, pediu qualquer forma de trabalho compulsório dos povos originários. Não, teve trabalho dos povos originários, sim, escravização deles. Porém, eles eram mais protegidos do que os negros. Os três modelos de colonização convergindo em seu resultado social. Isso aqui. Não se trata apenas de definir um território indissociável de uma determinada problemática. A perspectiva da monarquia católica permite abordar que a maneira diferente que isso aqui. Isso, processo de conexão entre todos os povos do continente. O espaço urbano brasileiro vem se agravando,
vem se agravando os problemas socioambientais relacionados a um modelo de desenvolvimento que configurou formas diversas de exclusão social. Uma ação capaz de colaborar com a solução desses problemas é: a crise do modelo de desenvolvimento brasileiro, perverso e excludente, foi marcada especialmente pela concentração de renda. As consequências desse agravamento são observadas por alguns problemas caóticos, como gastos infinitos com segurança pública, vias saturadas e mal planejadas, poluição hídrica e aglomerados urbanos sem infraestrutura. No, no espaço urbano brasileiro, no espaço urbano brasileiro, vêm-se agravando os problemas socioambientais relacionados a um modelo de desenvolvimento que configurou formas diversas de exclusão social. Uma ação capaz de colaborar com a solução desses problemas é investir em formas eficientes e melhorias da qualidade de vida no campo para impedir o êxodo rural. Peraí, mas ele está falando de problemas socioambientais dentro do espaço urbano. E isso está gerando exclusão social. Ele quer uma ação capaz de colaborar com esse problema. Transferir as populações das favelas para áreas não suscetíveis à erosão em outros estados? Como que tu vai transferir essas pessoas? Para quê? Não tem necessidade. Integrar necessidades econômicas e sociais na formulação de estratégias de planejamento para cidades, essa daqui é legal. Considerar a organização dos espaços urbanos de acordo com as condições culturais do grupo que ocupa. Peraí, no espaço urbano brasileiro, vem se agravando os problemas socioambientais relacionados a um modelo de desenvolvimento que configurou formas diversas de exclusão social. Facilitar o assentamento de populações, não. Ah, essa daqui é difícil. Mas a B tá muito legal ainda. Considerar a organização dos espaços urbanos de acordo com as condições culturais do uma ação capaz de colaborar. É, porque ele falou sobre exclusão social, socioambientais relacionadas a um modelo de desenvolvimento. É, essa daqui. Só podia ser essa resposta aqui. Ele também falou de desenvolvimento, concentração de renda. É exato. Deixa eu olhar. Mas essa questão, ela é média. Na canção Disneylândia.
medida de segurança alimentar que contesta o modelo atual descrito é o quê? Ampliação das áreas de plantio. Incentiva a produção orgânica. Ai, verdade. É, porque se eu apenas ampliar as áreas de plantio, eu vou ter mais espaço para plantar, só que eu não vou dar liberdade de deixar de ter uma variedade ali na minha produção. Eu tenho que incentivar a produção orgânica, a produção de novos materiais, de novas espécies de planta. Nossa, eu vacilei nessa aqui. E é fácil essa questão aqui. É ridículo de fácil. Pouca gente marcou a P. Muitos marcaram a D. Manutenção da estrutura fundiária. Não, nada a ver, né? Estrutura fundiária. Questão 43. Estão corretas as afirmativas. Com a Revolução Industrial intensificou o processo de urbanização, concentrar atividades produtivas em espaços específicos, sim, favorecendo o surgimento de aglomerações urbanas funcionalmente ligadas à produção. Sim, um tá certo. Onde não tiver um, pode excluir. Exclui a C e a E. A substituição do trabalho artesanal pelo trabalho fabril implicou uma reorganização espacial das atividades econômicas, com deslocamento. Peraí. A substituição do trabalho artesanal pelo trabalho fabril implicou uma reorganização espacial das atividades econômicas, sim, com o deslocamento de populações de áreas rurais para centros industriais, fenômeno denominado êxodo rural. Perfeito. 2 também está certo. A 1, a 2, a 3 está certo. Vamos ver a 4. O desenvolvimento das ferrovias na Inglaterra do século XIX, 1800 e pouco, representou um fator de homogeneização regional completa, eliminando as desigualdades econômicas entre as regiões industrializadas. Não, não, eliminou a desigualdade. Tá louco? Maluco? Nesse cordel, além da função poética, também está presente a função metalinguística, pois ocorre prestação de informação, utilização da norma padrão, produção de efeito estilístico, enunciação em primeira pessoa, tematização da língua portuguesa. Provavelmente é essa, mas vamos ver. Hum. Lembrando que a função metalinguística é a função que fala do código pelo código. A gramática em cordel, grupo de duas vocais numa sílaba em português, sabemos que é um ditongo. Tritongo, quando é de três. E sendo em sílabas vizinhas, é hiato. Dessa vez. O substantivo vem, depois a preposição, adjetivo, advérbio, vem agora a conjunção, numeral, artigo, verbo, pronome, interjeição. Acho ser conveniente falar sem preposição. É palavra inviável. Tá, isso daqui é tematização da língua portuguesa. É, ele falou da língua portuguesa usando a língua portuguesa. Então, é a função metalinguística. Resposta correta, a letra E. O uso do texto verbal nesse desenho assume a função de. Putz, essa questão é difícil. A artista Marija, não sei o que, criou uma série chamada Palavras Intraduzíveis, com diversas ilustrações detalhadas que transmitem o sentido desses vocábulos, que nenhuma palavra única em outra língua pode descrever. Então, gufra, árabe, quantidade de água que pode ser segurada com as mãos. Essa aqui caiu no Enem, né? 2005. O uso do texto verbal nesse desenho, ou seja, só nesse desenho, o uso desse recurso verbal, gufra, quantidade de água que pode ser segurada com as mãos, assume uma função de descrever de forma técnica a ilustração. Meu Deus. Destacar os múltiplos sentidos do verbete, explicar o significado da expressão ilustrada, muito provavelmente essa daqui, gufra. Apresentar termos equivalentes, não, e apontar a dificuldade de compreensão do termo, não, não e não. Descrever de forma técnica, não está descrevendo essa ilustração aqui. Então, creio que seja a letra C. É, explicar o significado da ilustração, perfeito.
Que isso? Quando tudo se confunde, qualquer mapa é mundi. Qualquer mapa é mundi. Tá? Nesse cartoon, a predominância da função poética da linguagem manifesta-se na ênfase da dificuldade de compreensão de um atlas. Não, nada a ver, né? Eu acho que está justamente porque a função poética é a função que foca na estética. E aqui ele rimou, então talvez por causa da rima. A articulação entre a expressão verbal e as imagens apresentadas. Singularidade de percepção da autora sobre a área. Não. Construção e a representação. Construção de uma representação cartográfica, forma de organização das informações do mapa mundi. A função poética da linguagem manifesta-se no quê? Na estética. Pode ser que na construção de uma representação cartográfica diferente. Articulação entre a expressão verbal e as imagens apresentadas. Tudo se confunde. Qualquer mapa mundi. Troca. E mais um. Hum. A função da linguagem, de acordo com Roman Jacobson, são seis: referencial, emotiva, conativa, fática, poética e metalinguística. Sobre isso, analise os textos 3, 4 e 5 e marque V nas proposições verdadeiras e F nas falsas. No texto 3, ai meu Deus, já no largo oceano navegam as inquietas ondas apartando os ventos brandamente respiravam. Nas naus, nas velas côncavas inchando, das branca... isso daqui é função 1. No texto 3, esse aqui é o texto 3, pertencente, pertence ao grande sonetista do amor, autor da mais importante epopeia clássica da língua portuguesa. As referências históricas contidas nessa estrofe certificam-se predominância da função metalinguística falso. Função poética. Falso, falso, falso. O texto 5, autor do baiano Gregório de Matos. Tá. Fluir tempo, enfermidade, a vida, uma vez que traz tona subjetiva apresentando função emotiva. Sim. Famosíssima Maria, tá, perfeito, engano digestivo. O ar fresco, não sei o que, não sei o que, não sei o que, oh, não aguardes. Tá, função emotiva, é verdade. É a letra B. Próximo. Hum. A correspondência entre os fragmentos e as funções da linguagem predominante em cada uma apresenta combinações que se confundem com frequência, pares específicos. Essa é a alternativa que identifica corretamente as funções predominantes do fragmento 2, 3 e 4. E que também explica por que o fragmento 1 não pode ser classificado apenas pela função emotiva. Tá, então fragmento 1, que saudade enorme, meu Deus. Que saudade absurda desta hora, sim. Deste cheiro de flor, deste calor. Tá. Ele quer os fragmentos 2, 3 e 4. Alô, está me ouvindo? Pode falar agora? Isso daqui é a função conativa. Vocativo é um termo isolado da oração, usado para chamar ou invocar o interlocutor. Referencial. Essa é a 3. Compre já, não perca essa chance, você merece. Fática. Fragmento múltiplo, função emotiva e referencial, pois é que... Tá, é isso aqui. Ué. A 2, 2 conectivo. Alô, está me ouvindo? Pode falar agora? 3 referencial. Ah, que mancada, me. Compre já, não perca essa chance. Conectivo. Nossa, eu troquei tudo, 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 tudo. É verdade. Hum, Compre já, não perca essa chance. Está estabelecendo uma via de comunicação com o leitor, o canal comunicativo é a função conativa. A 3 é a metalinguística vocativa, porque ele está usando a língua portuguesa para explicar um termo da língua portuguesa. E a 2 é a fática. Alô, está me ouvindo? Pode falar agora? Ah, essa daqui
Mais uma por falta de atenção. Bobeira, menino, bobeira. Qual a questão que tá faltando que eu não respondi? Olha, tá. O texto introduz o tema da produção industrial que, contextualizada na atualidade, tende a produção de imagens do imaginário, do turismo, de alguns serviços de entretenimento, dentre tantas outras produções, vem se organizando progressivamente como produção industrial, conforme sua lógica. Não, não é isso. Então, essa aqui, finalizar. Sim. Em 50 questões, eu tive 40 acertos e 10 erros, um desempenho de 80%. Muito bom, mas dá para melhorar ainda.